Sejam bem-vindos ao último vídeo da análise das contas do primeiro semestre do exercício 21-22 da SAD do Porto. Os últimos dois vídeos visaram o ativo, separei-o em não corrente e corrente, mas não vou fazer o mesmo com o passivo. Muito porque as duas principais rúbricas, os empréstimos e os fornecedores, têm componentes correntes e não correntes. No final do vídeo vamos chegar ao capital próprio, que resulta da fórmula indicada com uma nuance pelo meio. O passivo tem o seguinte aspecto. Como se pode ver, as relações com a banca e investidores têm muita expressão e não parece que este facto deixe alguém espantado. Vou começar precisamente pelos empréstimos. Nesta imagem temos os financiamentos de forma compacta. Vamos dar atenção à tabela da esquerda, do custo amortizado, porque é assim que são registados os empréstimos no balanço. Em primeiro lugar vêm os empréstimos bancários. A relação com a banca, principalmente com a portuguesa, embora de acionistas estrangeiros, esfriou e muito desde que a Troika visitou Portugal em 2011. Os bancos começaram a parar de emprestar dinheiro aos clubes. O único que manteve uma ligação ininterrupta com o Porto foi o BES, hoje Novo Banco. No entanto, com empréstimos cada vez de menor valor, à medida que foram sendo pagos e não renovados. Fora outros produtos como o factoring, e centrando-me apenas nos empréstimos bancários, este tipo de dívida para com o novo banco foi de um pico de 50 milhões em 2013-2014 para 9 milhões no primeiro semestre de 21-22. Para além desta trajetória descendente, pelas palavras do presidente Pinto da Costa, estou curioso para ver se ambos os empréstimos serão pagos nas respectivas datas de vencimento e não renovados. Coincidência ou não, pela primeira vez aparece o Santander Tota a emprestar dinheiro ao clube. O Porto foi o primeiro clube a emitir um empréstimo obrigacionista em 2003 e a partir daí, já contando com o lançado em 2022 que não está contabilizado neste relatório, já se contam 11, num total angariado de 334,5 milhões. Pela tabela, observamos que os montantes emitidos foram crescendo de uma forma quase drástica, mas não houve um agravamento da taxa de juros paga aos investidores, que dá conforto à SAD. Este facto está ligado a fatores macroeconómicos que não interessa estar aqui a desenvolver e articula-se também com a fuga dos bancos dos empréstimos aos clubes. Foi preciso recorrer a outros instrumentos de financiamento. Se bem que os bancos são parceiros porque colocam as obrigações nos clientes. De certeza que já viram publicidade a estas operações no site dos vossos bancos, receberam e-mails sobre o assunto ou até telefonemas de gestores de conta. Seguem-se os outros empréstimos, onde se inclui o factoring, as famosas antecipações de receita. Exemplo simples, a SAD tem uma receita que só vai encaixar daqui a um ano. Por necessidades de tesouraria, quer antecipar esse recebimento. Recorre a um banco ou outra instituição de crédito e o montante é adiantado ao clube, que fica obrigado a pagar juros e a encaminhar a receita futura para essa entidade. Nota para o IBB, vou tratá-lo assim, que trabalha com o Porto desde que há registro de operações de factoring. Na gala de 2021, o banco alemão recebeu o Dragão de Ouro na categoria de parceiro do ano. Outra nota para a Score Capital, que é a primeira vez que faz negócio com o clube. Tem a curiosidade de ser uma organização especializada e dedicada a financiamentos de clubes de futebol. O papel comercial é um produto financeiro de outro parceiro antigo do Porto, o Banco Carregosa. Normalmente esta modalidade distingue-se das outras por ser um financiamento de curto prazo. Com exceção dos empréstimos obrigacionistas, todas as outras formas de financiamento são acompanhadas de garantias ou colaterais. São-nos apresentados de forma não especificada, como se lê nesta imagem. As cotas dos associados chamaram-me a atenção, porque no relatório de 2015-2016 é dito que a SAD ia deixar de reconhecer qualquer receita desta fonte. Como apontamento, antes do exercício de 2011-2012, a SAD recebia 75% das cotas. A partir de 2012-2013, a percentagem baixou para os 25%. Atualmente, à falta de melhor opinião, é como eu referi e documentei. A menção ao Rafael Pereira e ao Marco Cruz também me levanta dúvidas e vou especular um bocado.
Parece-me pacífico que os jogadores não valem aquilo que foi negociado. Tendo o Porto as principais receitas penhoradas, à falta de melhor termo, e precisando de dinheiro fresco, não há grandes saídas, a não ser que se troquem jogadores pelo mesmo valor com outro clube. Desta forma, onde nem sequer havia valor porque os jovens da formação têm um valor residual, e apesar da CMVM ter obrigado a reescrever as contas, o objetivo de conseguir liquidez é alcançado através da antecipação da receita da venda. Não consigo acreditar que os elementos da SAD não conheçam normas contabilísticas básicas. Outra informação importante é a taxa média anual que o clube paga para se financiar. Em contraponto com a conta dos clientes, temos a dos fornecedores, que representa os valores que o Porto deve aos clubes a quem comprou os jogadores, com muitas empresas e empresários à mistura. À imagem do que acontece com os clientes, os pagamentos têm uma componente não corrente e outra corrente, e é apresentado um quadro com as principais dívidas que a SAD tem por liquidar e a quem. São 35 fornecedores listados. Identifiquei os que consegui encontrar na pesquisa que fiz e vou tocar apenas em alguns. A primeira referência é à Gestifood e à STV, que ficaram com um quarto da venda do Fábio Silva ao Wolverhampton. A segunda referência é ao Tombense, que quando vendeu o Evanilson ao Porto estava na Série C do Campeonato Brasileiro, apesar do jogador atuar no Fluminense por empréstimo. Este negócio está a ser investigado pelo Ministério Público, mas o que interessa para este vídeo é que o clube brasileiro é controlado por um empresário já apelidado de Jorge Mendes Canarinho. A FIFA proibiu a partilha de passes com terceiros em maio de 2015. Deixou de ser possível para os fundos de investimento terem percentagens de passes de jogadores repartidas com os clubes. Se na qualidade de empresário ou fundo de investimento não se podem partilhar passes, há uma solução para se contornar as regras. Passa-se a controlar um clube e, nesse caso, podem-se fazer rodar jogadores que se têm em carteira pelos clubes que se quiser e recolher comissões com as vendas. Também sob mira das autoridades estão as empresas Yes Sport e a BM Consulting, de Bruno Macedo, e a N1 de Pedro Pinho. Outra empresa com negócios pouco claros é a Temple Business Consultancy, que antes se chamava Danúbio. Chegou a ser referenciada no Football Leaks e contou com um tweet do Rui Pinto. A Live Soccer Company tratou da renovação do Otávio e, pelo que foi noticiado, as comissões podem subir até aos 4,8 milhões. Nos outros credores, destaca-se a dívida para com a Doyen, que finalmente ficou saldada, quase 8 anos depois da associação económica que o clube fez para contratar o Brahimi. Os outros passivos assentam nos acréscimos de gastos e nos rendimentos a reconhecer. A definição que fiz dos dois conceitos é um bocado trapalhona, mas com exemplos percebe-se melhor o que significam. Se um jogador acabasse o contrato em janeiro e o clube renovasse com ele em dezembro, com direito a prémio de assinatura na altura da renovação, em janeiro, essa despesa fica logo registada nas contas fechadas em dezembro. No caso, por exemplo, das receitas antecipadas, pode parecer estranho ser um passivo. É-o porque fica do lado do clube a obrigação de prestar o serviço que ficou subjacente à entrega antecipada das verbas, ou seja, quem adiantou o dinheiro já pagou por algo que ainda não recebeu, mas tem o direito de o receber no futuro. O clube fica com o dever de o entregar. O mesmo se aplica às receitas que o BMG adiantou ao clube para patrocínio e naming do museu. Tal como em outras rúbricas, também esta tem uma parte não corrente e outra corrente. A lógica é a mesma. Assim chegamos ao final da análise ao passivo, que se cifra em 514 milhões. Quem tiver visto o vídeo anterior e uma boa memória, lembrar-se-á que o total do ativo ronda aos 371 milhões, pelo que o clube está numa situação de falência técnica. Acresce que ainda há tal nuance a ter em conta, que é a rúbrica dos interesses que não controlam, que representam os 53% que a SAD não detém na Euroantas, que é a proprietária do Estádio do Dragão.
Dou por terminada a análise ao relatório e contas da SAD do Porto, do primeiro semestre do exercício de 21-22. Espero que esteja a ir ao encontro das expectativas de quem tem visto os vídeos e até para a semana. Não se esqueçam de subscrever o canal e seguir o Contábil nas redes sociais.